Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não venho aqui gravar o Med Vlog e eu estou oficialmente no meu 8º semestre da minha faculdade de medicina, então tô super ansiosa pro internato. A gente tá nesse último semestre teórico, assim, puramente teórico, então é um semestre muito intenso, mas que a gente também fica super ansioso pensando nos próximos 2 anos, né? E eu tive férias no meio do ano, aproveitei pra descansar, já que o semestre passado também foi bem puxado. Então, depois da experiência HC, aquela loucura de provas com a matéria da faculdade que eu nem tive aula, então foi bem puxado. Tanto que eu achei que eu nem ia fazer nada nas férias. Eu tava super cansada, não conseguia nem pensar em nada. E no fim, minha família acabou decidindo viajar, a gente foi pra Turquia. Eu até filmei algumas coisas pro Insta e pro TikTok, então se vocês quiserem ir lá conferir, tem bastante coisa legal. Foi uma viagem muito gostosa e eu não gravei vlog por alguns motivos. O primeiro, eu não sabia exatamente aonde que eu iria na Turquia, eu não me planejei, eu não pesquisei sobre o lugar, igual quando eu fiz pra Nova York e eu filmei tudo pra vocês, que eu montei o roteiro, então eu tinha muito mais propriedade sobre o assunto. E na Turquia, eu não tive a possibilidade de fazer o roteiro porque eu não tinha tempo. Então, a gente acabou fechando com uma agência e eu achei que foi a melhor opção porque também é uma cultura muito diferente. Daí, a agência deu todo um suporte pra gente. A gente também tinha guias que eram turcos e falavam em português pra contar a história, porque é um lugar muito rico, de uma cultura muito, assim, antiga, né? Então, é muito legal, além de fazer uma viagem, claro, para relaxar, descansar, mas uma viagem cultural, uma viagem com muitos ensinamentos, história, e foi puramente essa viagem, sabe? Então, tiveram dias que a gente ficou imerso na história local e dias que a gente pôde descansar. Foi muito legal ter tido essa oportunidade. Eu tinha muita vontade de conhecer a Turquia, então foi maravilhoso, eu adorei. E o outro motivo para eu não ter gravado vlogs foi porque eu tava muito cansada, gente. Eu acho que vocês conseguiram perceber nos últimos vlogs que, assim, era uma correria bizarra. Então, quando eu fui viajar, eu não tava nem pensando em nada. E eu aproveitei para descansar. E estou firme e forte no meu 8º semestre agora, com as energias recarregadas. Minha primeira semana de aula foi semana passada. E eu aproveitei para me situar antes de começar a gravar vlog, sabe? Então agora eu já tô pegando o jeito, o nosso método mudou novamente, então nossas avaliações vão ser diferentes. A gente vai ter muito mais prova, a gente tinha bastante prova, mas agora a gente vai ter o dobro de provas. Então, nas provas que a gente só tinha prática, por exemplo, a gente vai ter duas provas teóricas e depois uma prática. Então, assim, já aumentou consideravelmente questão de prova. Outro ponto, agora a gente é avaliado todas as aulas, então se a gente falta, a gente fica com 0. E daí na hora que eles somam as nossas notas, no dia que a gente faltou fica 0, porque não tem conceito, e aí vai dividir pelo mesmo peso. Então todas as aulas a gente vai ser avaliado, seja com mini provas, questionários, nossa participação, fora as provas que eu comentei com vocês, que aumentou muito a quantidade. Tanto que semana passada eu fiquei um pouco apavorada com essas mudanças e eu já comecei a estudar para a prova, então antes eu costumava estudar um mês de antecedência. Agora, eu tô estudando um pouco antes desse um mês, sabe? Eu tô tentando estudar tudo na semana. Acaba sendo mais difícil, porque é muito conteúdo, mas eu sei que durante a semana de prova eu vou me agradecer por isso. Então, tá puxado, gente, mas vou mostrar tudo pra vocês. Hoje é segunda-feira. Eu não tenho aula de manhã de segunda-feira, então eu já consegui treinar, consegui resolver algumas coisas, almoçar e agora partiu o facu, que hoje a gente tem bastante aula. Esse é o look de hoje. Tô indo bem quentinha porque tá um frio, gente. Nossa, eu sempre fico com muita saudade de dirigir nas férias, principalmente dirigir meu carro, né? Mas o trânsito, sério, faz qualquer saudade repelir, porque sinceramente não tem dia nem horário, gente. Então, esse controle glicêmico de leve a moderado, né, que aí seria em torno de, dependendo do doze, assim, 120, por aí, né? E escrevo que... Hora do intervalo, a gente com o nosso cafezinho de leite.
193. Tá normal? Não. Acabei de chegar em casa. Tô aqui com a minha mãe porque ela comprou creatina. Porque ela não consegue tomar creatina em pó, ela não toma de jeito nenhum. Aí o único jeito dela tomar creatina que a gente encontrou foram as balinhas da Desinchar. São tipo dadinhos, assim. Aí tem de caramelo, tem de brigadeiro. E a gente comprou o de morango pra testar. Sem provar o de morango, meu preferido é o de caramelo. A gente pegou essa aqui, que é de morango, pra provar. E a que a gente gosta, que é a de caramelo. Daí tinha um combo que vinha uns sachês de chá, né? E esse suplemento, que é o Mor HD, que é termogênico. Tipo, tem gosto de Nesquik, né? Igualzinho Nesquik. Bom. Eu achei boa. Eu achei essa e o caramelo melhor. É, melhor que o chocolate. É, mas é bom também. Tipo, nenhuma é ruim. Não. Mas essas duas são as melhores. Hoje a gente teve aula de habilidades médicas, que é uma das nossas matérias mais práticas, né? E a gente tá tendo urgência e emergência nessa matéria. Então, hoje a gente teve como fazer a monitorização do paciente na hora que ele chega no pronto-socorro, quais critérios que são avaliados, como decidir qual maneira que vai ser feita a reposição de oxigênio, então se é por um método invasivo ou não invasivo, e quanto colocar de oxigênio. Então, foi uma aula bem, assim, importante. E foi boa, foi muito boa. Agora, nas outras matérias, a gente tá tendo assuntos diferentes. Então, em NCS, que é Necessidades e Cuidados em Saúde, que a gente tem algumas aulas sobre esse complexo, a gente tá tendo distúrbios metabólicos. E eu tô adorando essa matéria, porque eu gosto muito dessa parte hormonal, né? É uma orquestra linda que, quando você entende, é sensacional. Então, tô gostando muito disso. É claro que a gente vai ter outros complexos temáticos ao longo do ano, do semestre, mas esse primeiro, perfeito. E em técnicas cirúrgicas a gente tem alternado. Então, cada semana é um assunto diferente sobre alguma questão associada à cirurgia. E o que eu tenho pra fazer agora? Eu tenho que continuar a minha tutoria, que é uma aula que a gente tem que responder várias questões que ficam pra casa. E aí eu sempre divido ela bem divididinha, então tipo 2, 3 questões por dia pra manter a qualidade. E estudar bem estudado. Então, hoje eu vou continuar minha tutoria, já que a minha aula é só na quarta. Eu tenho ainda hoje e amanhã pra terminar. E fazer resumo. Esse resumo era pra eu ter feito semana passada, mas eu fiquei postergando. Eu só comecei, não terminei, sobre a aula de técnicas cirúrgicas, que a gente viu epistaxe, hemorragia digestiva alta e baixa. Então, já vou fazer esse resumo pra ficar livre, continuar minha tutoria. E acho que é isso, gente. Consegui falar tudo. Não sei se fica tão claro, porque é um pouco confuso, né? Ouvir matéria, enfim, como é que é feita a organização da minha faculdade com isso. Porque tem muita alternância, né? Eu sei que varia muito de faculdade para faculdade, de curso para curso, mas espero que eu consiga ser claro o suficiente para vocês entenderem, obviamente, né? Bom dia, tô aqui fazendo meu skincare matinal pra ir pra faculdade. E ontem eu simplesmente tive um pico de energia que eu não sei explicar. Eu não sou uma pessoa noturna, né? Eu até prefiro fazer as coisas mais cedo do que mais tarde. Mas me deu muita energia, eu decidi que eu ia terminar minha tutoria. Eu decidi organizar meu currículo, que é algo que exige muito tempo, que eu decidi fazer e, enfim, tava fazendo aos poucos, mas decidi simplesmente terminar tudo ontem. Além disso, lavei meu cabelo, sequei meu cabelo e quando eu fui ver já era 1h pouco da manhã. Me arrependi amargamente disso. É que na hora a gente não sente, né? Mas no dia seguinte a gente sempre sente. Então, tô com sono agora. É que na hora a gente nunca se arrepende, a gente nem imagina que a gente vai estar tão cansada no dia seguinte. Mas a conta não fecha, né? E hoje eu tenho aula agora na manhã, tenho o BS à tarde. Porém, de manhã, agora de manhã, né, no caso, eu só vou ficar no comecinho da aula, porque eu tenho oftalmo, 10 horas. Eu e o Matheus, né, que é o meu namorado.
Eu tinha agendado o oftalmo em fevereiro ou março e ela só tinha pra agosto. E eu passo na mesma oftalmo desde criança. E eu sou apaixonada por ela, assim, não consigo trocar. Eu sei que a agenda dela é muito corrida, então eu sempre marco no começo do ano pro fim do ano pra fazer um check-up anual, sabe? E eu sinto que o meu grau aumentou e isso tá me deixando bem triste. Porque eu achei que ia estabilizar mais rápido, sabe? Então, a gente vai descobrir hoje. Combinando sem combinar. Literalmente, a mesma roupa. Sintonia. Cafezinho de hoje. Hoje quem vai de carona sou eu. E aí, Lívia? Tá animada? Nossa, tá tanto frio que eu coloquei 2 blusas e 2 calças, gente. Nesse vlog só tem café. Toda hora é um café novo. Fez o botão anestésico, ok? E fez a punção. Aí é com gel. E se o valor de DHL, o líquido pleural, se eu pegar só o DHL... A gente estava tendo a nossa aula teórica de técnicas cirúrgicas e era sobre derrame pleural e toracocentese. Eu fiquei com muita vergonha de ir embora, gente. Eu tô saindo super atrasada, porque eu tava bem no meio, sabe? Aí você tem que sair na frente. Tipo, eu avisei o professor antes da aula começar, então eu tava tranquila. Mas eu tava com vergonha de atrapalhar a aula. E, enfim, aí eu fiquei enrolando. Resumo, estou atrasada, mas consegui pegar quase todo o conteúdo. 20º café do dia e depois não sabe porque dorme. Cheguei em casa, almocei voando, porque agora eu tenho UBS e a minha consulta demorou demais. Eu já sabia que ia demorar, né? Porque tem que dilatar, esperar fazer efeito, fazer um monte de exame, até analisar a composição da minha lágrima a gente fez, porque o meu olho é muito seco. E aí, eu tenho costume de pingar colírio normal, mas eu não sinto que melhora. E ela disse que, na verdade, o colírio às vezes não é o colírio certo, então tem variação. E aí a gente fez um exame pra ver o que de fato faltava na minha lágrima, se era eletrólito, líquido ou gordura. E era gordura, então eu tive que mudar o meu colírio. Ela até me deu umas amostrinhas pra eu ir testando, que é um colírio mais gorduroso, pra ver se ajuda. E vocês não sabem, eu super atrasada querendo contar a história, né? Mas o meu óculos, eu sinto que ele é um pouco, tipo, eu sinto que ele poderia ser mais forte, porque ele foi feito errado. E eu não sabia. Eu levei no lugar pra fazer a lente. Achei que tava certo. Eu nunca tinha levado depois o óculos pra conferir na oftalmo, né? Se o grau tava certo mesmo. Eu só confiava. E tá errado. E é por isso que eu sinto tanta diferença. Porque o meu grau praticamente não mudou. Então eu fiquei muito feliz. Só que vou ter que refazer essa lente. Por erro deles. É uma sacanagem. Eu tinha costume de usar o Iabac como colírio. Mas eu não via muita, assim, ação, né? Muita diferença. E todo mundo sempre elogiou horrores. E agora eu descobri, né? Qual que é o real problema. Daí ela me deu esses daqui pra testar. Que são com uma composição mais gordurosa. Já cheguei aqui em casa. Tô tomando meu cafezinho da tarde. De pré-treino. Fiz um bolinho proteico com body protein e whey, ficou bem gostoso. E hoje na UBS eu fiquei no curativo, então acompanhei a enfermeira fazendo vários curativos diferentes, a maioria em pé diabético, e se relacionou muito com a nossa matéria de agora, né? Então, distúrbios metabólicos e as suas manifestações, então foi interessante. É um pouco repetitivo porque não tem tanta novidade, mas foi bom. E agora comer pra ir treinar, né? Porque eu ainda não treinei hoje. Esse friozinho me dá muita preguiça, mas não tem jeito, né? Acabou de chegar essa escova que eu comprei na Temu e eu amei, achei muito bem feita. Assim, foi super baratinha e eu achei muito fofa. Personalizei com o meu nome, né? Não sei se ela é boa de usar, mas que ela é bonita, ela é. A Bela vive a vida dos meus sonhos. Pronta pro treino de hoje. Hoje eu vou fazer membros superiores, abdômen e cardio.
Gosto muito de fazer cardio no elíptico nos dias que eu não faço cardio exclusivo, pra não forçar muito meu joelho. Eu amo correr, eu acho que vocês já sabem disso, que eu sou apaixonada, mas eu já tive condropatia patelar, então eu tento evitar o exercício de... esqueci o nome, de impacto, durante o restante da semana, sabe? Pra poder aproveitar bem os meus dias de corrida. Eu amo que toda volta às aulas, eu e as minhas amigas, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente volta ativa. Então a gente começa a compartilhar tudo que a gente come, os nossos treinos. E é muito legal porque a gente vai se motivando. Tô terminando aqui de estudar por hoje. Eu preciso terminar de ler o meu texto de TBL para amanhã, que a professora manda antes da aula, pra gente chegar mais preparado, até para poder responder o questionário. Então, eu vou terminar de fazer isso, revisar minha tutoria e missão cumprida para hoje. Fiz um chazinho e olhem essa minha caneca. Eu sou apaixonada por caneca, né? Eu faço coleção, em todo lugar que eu viajo eu trago várias, porque eu sinto que o meu dia fica muito mais feliz com uma caneca bonita, sabe? E olha essa, é muito fofa. Ela veio com a colherzinha também. Bom dia, gente. Já tô pronta pra ir pra faculdade. Como hoje eu tenho aula o dia inteiro, eu preparei a minha lancheira, coloquei meu almoço. E eu gosto muito dessa lancheira da GoCase porque tem a opção da alça, então dá pra pendurar, não precisa ficar segurando. Super coffee pra aguentar a doideira. Você vai gravar fofoca. Tá? Tem a ver, né? Então, eles nascem num ambiente de restrição calórica, não têm um desenvolvimento adequado, eles têm um pool de célula beta menor, que é o MOD, que são mutações, ou, por exemplo, na glucoquinase, tá? A gente tem vários tipos de MOD. A gente tá... Hora do nosso almoço. A gente vai comer aqui na faculdade, depois a gente vai descansar na casa da Júlia. E hoje eu trouxe de almoço salada. E esquentei frango, brócolis e abóbora. É mesmo, tem que tirar foto também. Pra mandar no nosso grupo. Mostra essa barra. Eu preciso fazer isso também, minhas calças são todas enormes. Eu também. Eu faço tudo, menos a barra da calça. Eu tenho muita preguiça. Muita preguiça. Em cima. Eu vou voltar pra faculdade. É interessante nessa questão do potássio, porque a gente consegue avaliar um potássio até com o próprio ECG. Finalmente em casa novamente, preparei meu lanche da tarde, cortei um pouquinho de morango e eu tô viciada em colocar canela no morango. Eu nunca ouvi ninguém falando dessa combinação, mas pra mim fica perfeito, eu adoro canela. Daí preparei um push mate aqui também e um iogurte proteico. E hoje a gente teve TBL de manhã com a nossa professora, que é endocrinologista, então foi bem legal, porque a gente tá vendo distúrbios metabólicos e ela, tipo, seria a melhor pessoa pra ter aula com, né, que tem mais propriedade de fala. Daí o assunto foi diabetes tipo 2. Daí no período da tarde a gente teve tutoria sobre diabetes, a gente pincelou alguns tipos principais, mas a gente focou na diabetes tipo 1. Daí isso foi na hora do fechamento, né, com as perguntas que a gente já tinha preparado para essa aula. E depois do intervalo a gente teve a abertura de um novo tema, daí foi gota e síndrome metabólica como um todo, assim. Tô bem cansada, mas foi bem gostoso, a tutoria foi bem melhor do que eu tinha imaginado que seria. Geralmente a gente tem que participar muito da tutoria e a gente teve que participar do mesmo jeito. Mas a nossa tutora, né, a nossa professora, ela era muito, assim, acolhedora, sabe? Então, o ambiente estava muito tranquilo, assim, pra poder participar. Agora eu tô morrendo de fome, vou comer e treinar. Depois de treinar, eu ainda tenho uma reunião com o pessoal do clã, que é tipo não é instituto que fala, né? É como se fosse um corpo que cuida das ligas acadêmicas, que regulamenta todo esse processo de ligas da faculdade com os presidentes das ligas, né? Então eu tenho que estar nessa reunião, vai ser online, ainda bem. E uma aula online também da Liga de Dermato sobre sífilis no século XXI.
em parceria com algumas outras ligas de outras faculdades. Vai ter Santa Casa, vai ter Unisa e algumas outras. Eu tava pensando, e tipo assim, em comidas doces eu sou viciada em canela. E em comidas salgadas eu gosto de muito sal. Eu não sei o que acontece, gente, eu tenho um paladar muito salgado. Acabou de chegar uma encomenda que eu fiz depois que eu fui no oftalmo, que eu nem sabia que existia, gente. São, assim, máscaras descartáveis para olho, para aquecer os olhos e estimular a produção de gordura e de lágrima, já que meu olho é muito seco. Eu achei muito legal. A minha oftalmo pediu pra eu fazer uma vez por semana, né? Daí você cola nos olhos, depois descarta, mas deixa por 15 minutinhos e ela esquenta sozinha. Achei super legal. Eu ainda não sei qual dia que eu vou fazer essa máscara, mas assim que eu testar eu conto pra vocês o que eu achei. O momento mais aguardado do dia é comer minha saladinha e poder assistir o novo episódio do Verão que Mudou Minha Vida. Bom dia, na verdade já boa tarde. Já fui pra faculdade, já voltei. Hoje é quinta-feira e eu vou encerrar o vlog por aqui pra não ficar muito grande. E eu vou filmar as próximas semanas pra vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!